O apóstolo João descreve em sua terceira carta um homem chamado Diótrefes. Pela descrição de João, entendemos que esse homem fazia questão de ter o poder absoluto na igreja. Não é um absurdo dizer que este homem está competindo com Cristo. Não são poucas as pessoas que procuram tomar de Cristo o papel de cabeça da igreja. Você pode estar se perguntando: como esse homem estava tomando o lugar de Cristo na igreja? A resposta é: ele rejeitou os servos de Cristo. Vemos isso acontecer quando Deus desperta e capacita pessoas para o ministério, mas estes são impedidos de realizar a obra por um Diótrefes, que não abre mão do seu poder na igreja. Esse líder orgulhoso e vaidoso faz, por ciúme, tudo para impedir que outras pessoas se destaquem na obra de Deus. E não são raros os casos em que ele atua para retirá-los da congregação. Diótrefes é o tipo de homem na igreja que, por fazer questão de ser o primeiro, vê todos que se destacam como uma ameaça ao seu poder. Ele vê os demais líderes como concorrentes e não cooperadores na obra de Deus. Diótrefes estava proibindo qualquer um de receber os pregadores viajantes. Ele via os pregadores viajantes como uma ameaça. Diótrefes é um homem orgulhoso que proíbe a entrada de qualquer pessoa que possa de alguma forma receber os elogios, o amor e o carinho da congregação que ele julga ser dele. Notem que o conflito não é doutrinário, não é teológico, não é uma questão espiritual, é uma questão de vaidade e orgulho pessoal. João escreveu uma carta para essa igreja e Diótrefes parece ter impedido a congregação de ter acesso à mensagem de João. Não sabemos sobre essa carta. Ela não foi escrita para Diótrefes, foi escrita para a igreja. Ela está perdida. Talvez Diótrefes a tenha destruído. Provavelmente nunca tenha lido para a igreja. Diótrefes representa na palavra de Deus o líder religioso que não é humilde, não é altruísta, que não ama a igreja, que não é compassivo, que não tem a mente de Cristo, que é movido pela ambição pessoal. Isso é muito difícil de lidar na igreja, particularmente em pequenas congregações, onde essas pessoas estão isoladas. Esse tipo de liderança é manipuladora. Não é sem motivo que eles chegam ao poder. Eles trabalham para isso. Vejam esse texto. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Este é o trabalho espiritual desse tipo de liderança que irei explicar a seguir. Esse tipo de liderança faz acusações mentirosas, com palavras perversas. Isso é característico desse tipo de liderança, em todas as ocasiões, sem exceção. Eles acusam falsamente outros líderes cristãos. É assim que eles ganham confiança. Eles não ganham confiança pela virtude de suas vidas. Eles não ganham confiança por seu caráter. Eles conquistam a confiança do povo, destruindo a confiança em todos os outros. Eles são maliciosos e destrutivos. Eles fazem acusações falsas, infundadas, tolas, inventadas e manipuladas, para fazer com que as pessoas desconfiem de outros líderes, para que a igreja pense que ele é o único em quem a congregação pode confiar. Por favor, não confundam as coisas. Nesse tópico não estou me referindo à defesa da sã doutrina e o importante trabalho de alertar contra as falsas lideranças que distorcem a mensagem do Evangelho. Por favor, não é isso. Esse tipo de líder é exclusivista. Somente ele está certo. Por esse motivo, ele é absolutamente contra qualquer outra forma de pensamento e interpretação. Por favor, não me interpretem mal. Eu não estou dizendo que devemos aceitar qualquer pessoa pregando qualquer coisa dentro da igreja. Precisamos sim ter zelo pela sã doutrina, especialmente pelas questões que são fundamentais da fé cristã. Não podemos aceitar um pregador na igreja que nega a divindade de Cristo ou diz que Jesus não ressuscitou.
Por favor, há um limite do bom senso. As denominações que são dirigidas por um Diótrefes são exclusivistas e não aceitam em hipótese alguma que um pastor de outra denominação pregue na igreja dele. Eu disse igreja dele porque, na prática, a igreja funciona como uma propriedade privada do Diótrefes. Somente as lideranças que se submetem ao senhorio, vaidade e poder do Diótrefes podem pregar na igreja. Eles justificam isso dizendo, claro, muitas vezes usando outras palavras, que todas as demais denominações são erradas e só a igreja dele tem a verdadeira doutrina. Além disso, pelo mesmo motivo que acabei de dizer, o Diótrefes contemporâneo tenta impedir que os membros da igreja tenham acesso a qualquer tipo de ensino que não foi produzido ou aprovado por ele. Não é raro ver esse tipo de liderança proibindo ou dizendo ser nocivo que a congregação assista a pregações de outros líderes evangélicos. Na visão desses líderes abusivos, a mente dos membros deve ser cativa dos seus ensinos denominacionais. E por que ele faz isso? A resposta é óbvia. Ele não tem argumentos para explicar ou contradizer o que as boas lideranças ensinam, que vai contra o que ele prega. Por essa razão, a única saída é caluniar esses líderes e proibir que os membros da igreja escutem o que eles dizem. É incrível como essas pessoas podem ser sutis e desonestas. As igrejas e denominações que são, na prática, propriedade privada do Diótrefes, expulsa todos que não se submetem ao império da sua vontade. Eles fazem tudo para proteger a sua base de poder e não raramente fonte de fortuna. Diótrefes caluniou João, desprezou os pregadores do evangelho, expulsou líderes fiéis da igreja, tudo porque queria manter sua posição de rei da igreja. Notem que a Bíblia traz essa história para nos alertar sobre as pessoas que têm fome de poder na igreja. A arrogância é onde tudo começa. Começa com arrogância. A arrogância produz ambição. A ambição produz acusações. E a acusação leva à aniquilação. Esse líder começa movido pelo orgulho. Seu orgulho produz o desejo de ser proeminente. Proeminente. Então o líder acusa falsamente todos os outros líderes. Se alguém questionar ou discordar dele, o Diótrefes calunia e expulsa seus adversários. É muito triste quando isso acontece na igreja. E muitas igrejas não estão dispostas a lidar com isso. Essas igrejas não estão dispostas a enfrentá-lo. Eles não estão dispostos a retirar tal homem, porque muitos deles foram enganados. Outros, em nome do amor e da unidade, permitem que isso perpetue. Também tem os que estão cientes de tudo, mas por algum motivo preferem se omitir. Aqui cabe um alerta fraternal. Eu vejo com frequência líderes falando sobre submissão ao ministério, sobre estar debaixo da autoridade do ministério. Vejam só, eu acho que isso precisa ser melhor explicado. Não é submissão absoluta a qualquer vontade do ministério. Por favor, ninguém deve ser rebelde sem causa e arrumar confusão e divisão na igreja por motivos insignificantes. Por favor, não é isso. Mas entendam, a obrigação de ser submisso ao ministério está limitada à submissão do ministério aos ensinos e valores bíblicos, ok? Quando o ministério ultrapassa esse limite, por favor, entendam, você não tem obrigação de ser submisso. Na verdade, digo mais, se você continuar submisso ao ministério, que está gravemente desviado dos ensinos e valores bíblicos, você será omisso. Eu gostaria de usar palavras mais fortes, mas vou ficar com omisso mesmo. Essa pergunta é inevitável. O que fazer se tiver um Diótrefes na minha igreja? Olha, o mais sensato é tentar tirá-lo de lá. Esse tipo de ministério é espiritualmente tóxico e é prejudicial para a congregação. É verdade que em algumas igrejas isso é impossível, porque o Diótrefes é, na prática, o dono da igreja. A igreja funciona como uma empresa dele.
Olha, se esse for o caso, meu conselho é sair dessa igreja e procurar uma igreja bíblica. O líder que gosta de ser o primeiro torna a igreja um lugar espiritualmente tóxico. Temos que abraçar, amar e ajudar o ministério quando ele é fiel à verdade. Quando não é fiel, quando o pastor usa a autoridade do ministério para criar e manter uma posição de rei da igreja, é nosso dever, note, eu disse dever, no mínimo, abandonar o ministério. E sempre que o contexto permitir, alertar os que ficaram para que eles também saiam. É nossa obrigação orar e de alguma forma agir para proteger a igreja dos diótrefes deste mundo que trazem dor e tristeza para aqueles que querem servir fielmente. A igreja deve honrar e ser submissa à liderança dos pastores que são humildes, bíblicos, piedosos e fiéis. A igreja deve rejeitar e abandonar os diótrefes contemporâneos.